Número natural, um pouco de história. Sou o professor Erinaldo Martins, o professor de Matemática e Ciências do Genil Porto Pestalozzi. Alô, alô meus caros, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando? Espero que sim, porque eu estou me cuidando, pois continuo usando máscara e mantendo o meu distanciamento social. Vamos estudar juntos a história dos números, ou seja, como começou e por que essa necessidade de utilizar os números em nossas vidas. Então, vamos começar essa linda história da matemática, que nesta aula começaremos com os números naturais. Vocês conhecem os números naturais? Eles servem para contar as coisas e matematicamente os seus símbolos são assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponto a ponto de ponto. Esse pontinhos quer dizer que continua infinitamente, ou seja, para sempre em nossa mente. Vivemos atualmente num mundo dos números. Mas foram necessários séculos e séculos de descoberta e aperfeiçoamentos para chegarmos à forma atual de escrita dos números. Figura 1. Antigamente os povos antigos utilizavam como registro e símbolos os utensílios ao lado mostrado. Então toda a matemática da época tinha como ferramenta de contagem e controle dos utensílios. Todos nós iremos estudar a história dos números de maneira prática, ou seja, como os povos vivam em cada época e sua necessidade de registrar, negociar mercadorias, etc. Povos primitivos. Quando e como o ser humano começou a contar? Há milhares de anos, o ser humano já contava pequenas quantidades, os animais que caçava, os objetos que fazia, as mudanças das fases da lua que observava para medir a passagem do tempo, as ovelhas que criava, entre outros. O que ele utilizava para contar se ainda não existiam os símbolos? Usava os dedos da mão, pedrinhas, entre outras coisas. As primeiras marcações das quantidades foram feitas com desenhos nas paredes das cavernas, nós em cordas, pedrinhas, talhos em ossos e outros tipos de registro. Figura 2. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de usar símbolos para registrar quantidades. E, conforme o ser humano precisou registrar quantidades cada vez maiores devido aos pastoreio, depois, com o início do comércio, foi necessário aperfeiçoar a maneira de contá-las e representá-las. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram e aperfeiçoaram diversos sistemas de numeração. Veja, alguns sistemas de numeração utilizados por povos antigos. Os antigos. Sistema de numeração egípcio. Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que permite apresentar números. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, os egípcios registravam quantidades usando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. Veja o quadro abaixo. Figura 3. Cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes para representar um número. Exemplos. Figura 4. Observe que, para representar os números, os egípcios usavam o processo aditivo, ou seja, a adição do valor de cada símbolo originava o valor do número. Exemplo. Figura 5. Os egípcios não se preocupavam com a posição dos símbolos. Ou seja, ao mudar a posição deles, o número não mudava. Exemplo.
O número 123 poderia ser escrito de diversas maneiras. Figura 6. Por isso dizemos que o sistema de numeração egípcios não é posicional. Vamos explorar e descobrir juntos. Agora tente fazer os exercícios abaixo.